pessoal está ali. Espera o pessoal entrar, né? Está 1 minuto só, viu? Que está atrasado. Um pouquinho atrasado. Né? Não vai dar os avisos antes? Não, só faz a prece primeiro e depois os avisos a gente já começa. Ah, você vai dar os avisos? Prezadíssimos irmãos, vamos iniciar a nossa reunião desta noite. Como sempre, avisamos os nossos internautas que o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Santo André, no momento utilizando o espaço da Instituição Amélia Rodrigues, que é uma creche berçária. Nesse momento nós estamos buscando a sintonia com o plano espiritual. Quando os nossos benfeitores, a equipe do nosso Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, envolve-nos nesta oração de agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, rogando a proteção, a inspiração para o nosso companheiro Júnior, que vai fazer uso da palavra nesta noite. E pedimos aos nossos amigos benfeitores que nos abençoe a todos, cada um de nós, que possamos recolher aqui as vibrações, as energias necessárias para o nosso fortalecimento na luta de cada dia. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, seu Miguel, pela apresentação e a prece. Então, lembrando que nós estamos falando pelo Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, só estamos provisoriamente na nossa creche, porque ela precisa de reforma, né, o nosso centro. Então, nós estamos agora fazendo uma campanha para a reforma do nosso centro, né? Então, aceitamos aí qualquer doação, Pix, o que vocês quiserem e puderem, né? Então, quem puder alguma coisa, ali na frente com a Agripina, nós temos ali um QR Code, que aí vocês podem fazer a doação que vocês desejarem para o nosso centro espírita, né? Que precisa seguir as normas dos bombeiros, né? Então, precisamos de uma escada nova, precisa reformar algumas coisas, né? Então, para isso é essa nossa campanha. Nós estamos também com uma rifa de ovo de Páscoa, no valor de R$5, que também vai ser destinado tudo para a nossa campanha de reforma do Centro Espírita, né? Então, nós não somos espíritas, não falamos tanto da reforma íntima, então agora chegou a vez da reforma íntima do nosso centro, né? Está lá, esperando a nossa colaboração. E nós também teremos uma noite da pizza,
em março, né, nós sempre temos 2 noites de pizza no ano, e nesse mês de março coincidiu com o dia 16 de março, que é o meu aniversário. Os convites antecipados até o dia 14 custam R$ 45, e no dia estarão sendo vendidos a R$ 50. Você pode trocar por uma pizza, se você não quiser ficar, mas se você quiser ficar, é bom, porque nós vamos ter o rodízio das pizzas, vai ter o show da banda DM, que sempre ajuda aí nos nossos eventos. Então aí você escolhe se você quiser ficar, ou se você não pode, pode retirar uma pizza, sem problema nenhum. Certo? Então vamos começar a nossa palestra. O tema da palestra de hoje está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 172, cujo título é Ante o Cristo Libertador. Então, como vocês sabem, né, porque a gente está estudando aí esse livro já há bastante tempo aqui, Emmanuel ele sempre pega um trechinho do Evangelho para desenvolver o seu texto, né? Na lição de hoje, ele pegou o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7, que diz: Eu sou a porta. Na verdade, o versículo inteiro é assim: Tornou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, o que significa isso, né? O que significa essa porta, a porta das ovelhas? O que é isso? Emmanuel ele já vai começar o texto indo para o dicionário, né? Então, ele vai explicar o que é uma porta. Porta designa uma abertura na parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento. Mas aí ele continua. Simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Elas dão a entrada, mas não oferecem a saída. O que uma porta comum não faz, né? A porta comum ela oferece ida e volta. Mas existem muitas portas que não fazem isso. E aí eu fiquei pensando o que poderia ser, porque é a porta das ovelhas. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, e fui pesquisar. Né? Pesquisando, encontrei 2 respostas. E eu acho que as 2 respostas servem aqui para esse texto. A primeira é que lá na época de Jesus, em Jerusalém, a cidade de Jerusalém ela era toda murada e tinha várias portas para poder entrar na cidade. Uma porta próxima das piscinas de Betsaida era a porta das ovelhas. Então as ovelhas elas entravam por ali, eram banhadas nas piscinas, eram purificadas e iam para o sacrifício. Elas seriam mortas dentro do templo na ocasião da Páscoa judaica. Então, Emmanuel nos fala isso. Né? São portas que só oferecem entrada, mas não temos saída. Né? É uma porta errada de sacrifício. Né? E, lógico, as ovelhas eram sacrificadas, né? Morriam, mas nós não. E o esforço que temos que fazer para fazer o caminho de volta desse rumo tomado é muito grande. Bom, a segunda resposta que eu achei também é da mesma época, né? Então, os pastores naquela época levavam as suas ovelhas para um lugar amplo, aberto, onde teria pastagem. Só que esse lugar amplo e aberto poderia ser invadido por ladrões ou por algum predador. As ovelhas, por conta da convivência com o pastor, reconheciam a voz dele. Né? Então, quando eram chamadas, elas vinham. Né? Mas quando acontecia de ter essa perda do rebanho,
Então o pastor ele levava todas elas para um lugar cercado, um cercadinho com uma porta. E ali na porta ele ficava sentado, protegendo as suas ovelhas, né? Então, se a gente continuasse a ler o Evangelho de João, ele vai falar o seguinte, que Jesus disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões ou salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá quando bem entender, e encontrará pastagens. Né? Então, as duas respostas servem ao encontro do nosso texto, né? Porque a perda do rebanho pode não ocorrer simplesmente por conta de um ataque de feras ou da presença de um ladrão, né? Às vezes as ovelhas são imprevidentes e elas acabam transpondo barreiras naturais e ficam surdas à voz do seu pastor. Ou então cegas quanto à saída, né, em demanda da pastagem que lhes competem. Afinal, aquela grama verdinha, sempre aquela grama mais verde é a do vizinho, né? Não é a nossa. Então as ovelhas, ou seja, nós, temos essa vontade, essa necessidade absurda de ir para onde nós não deveríamos ir. E ficamos surdos ao chamado do nosso pastor, né? E isso vai acontecendo no decorrer das nossas vidas. Nós vamos perdendo oportunidades preciosas em decorrência da nossa imprudência, né? É necessário que nós aprendamos a reconhecer qual é a porta da redenção através do livre-arbítrio, né? E vamos manter o prumo, não errar, né? Não desviar do nosso caminho. Emmanuel continua aí no seu texto, ele fala o seguinte: batemos a porta da riqueza amoedada e depois de acolhidos acordamos encarcerados em tormentos de usura, ou então forçamos a passagem do poder humano ilusório e despertamos nas garras do sofrimento. Podemos também atravessar os portais dos prazeres terrestres e de um momento para o outro nos vemos enredados na malha da aflição. E por último, desejamos a evidência pública, desejosos de popularidade e influência, acabando depois emparedados na prisão do desespero. Ou seja, estamos dando passagem às nossas fraquezas, pelo dinheiro, pelo poder, pelos prazeres variados, né? Compulsões, sexo, drogas, comida, compras e pela fama. Aí vou fazer uma parte aqui nessa palestra, né? Esse livro é de 1949, né? 80 e poucos anos aí que o livro foi escrito e nunca esteve tão atual quanto nos dias de hoje, né? Hoje a busca pela fama, de você virar uma celebridade ou uma subcelebridade dentro de um reality show, ou então um influencer digital, né, nesses aplicativos aí de celular, é a meta de vida de muita gente, é o objetivo de vida de muita gente. Aliás, se você for perguntar para os jovens de hoje o que eles desejam, é muito difícil você encontrar um que queira um trabalho concreto, né? Eu entendo como um trabalho concreto uma profissão, fonoaudióloga, médica, dentista, farmacêutico, professor. Bom, professor então nem se fala, né? Porque o que a grande maioria deseja é ser famoso na internet e ganhar rios de dinheiro com isso. Deixa eu só tirar aqui. Bom.
Eis o nosso problema, né? Nós nos deixamos iludir por vantagens fáceis, né? Que nós temos através de nossas sensações, de nossos prazeres íntimos ou sociais, né? E que são imediatos, são prazeres imediatos. E nós esquecemos que temos uma vida inteira para viver, né? Uma vida inteira para nos tornarmos pessoas melhores, que é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? É a evolução, né? Então a gente fica se perdendo nisso e não vai para frente. O texto de Emmanuel, ele nos fala sobre o Cristo libertador, né? Então Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele é a porta pela qual nós devemos passar, né? O que isso significa? Que devemos confiar nele, que devemos segui-lo, ouvir suas orientações, seus ensinamentos, porque vai ser através desses ensinamentos que nós iremos nos tornarmos vitoriosos, né? Conquistando nós mesmos, né? Jesus não só ele ensinou, como ele vivenciou as suas lições, né? E isso foi fundamental para que aquele grupo de pessoas que estavam ali ao redor dele pudessem compreender, assimilar mais facilmente tudo aquilo que ele estava expondo, né? Porque é o exemplo, nós aprendemos através do exemplo. Então, sendo o mestre o portal das ovelhas, vamos buscar, porque nós vamos buscar essa liberdade que nós tanto desejamos. O Evangelho, ele é rico em passagens, em ensinamentos superiores que irão nos educar, que irão nos instruir, né? E o Espiritismo é a continuação deste trabalho do Cristo, né? Porque falamos a mesma coisa, né? Só vamos enriquecendo um pouco ali, vamos iluminando um pouco lá, conforme a capacidade de compreensão de cada um. Na época do Cristo, ele não podia falar de tantas coisas às claras. Ele disse, mas não podia, porque não teria uma compreensão. E hoje o Espiritismo toma essa função para ir elucidando, né? Jesus é a autoridade máxima que existe. E essa autoridade, ela se faz de forma branda, de forma pacífica, sem violência de qualquer tipo que seja, né? Isso porque Jesus se baseia na lei do amor, que por sua vez está ali pelas leis do nosso Criador, né? A lei do amor é a que impera, né? O seu Evangelho é o maior código de ética e moral já existente. Cada ensinamento faz valer a missão divina de Jesus de ser um educador de almas, né? E o Espiritismo é a chave com a qual nós vamos entender as coisas mais facilmente. Até mesmo aqueles pontos obscuros, até mesmo aquilo que foi entendido equivocadamente, né? E é lógico que nós vamos encontrar portas de todos os tipos ao longo da nossa vida. Portas largas que vão nos levar a perturbações espirituais, a desarmonias mentais, mas também vamos encontrar portas menores, mais estreitas, que vão servir para que renunciemos à ilusão da matéria, aos valores transitórios. E por isso Cristo liberta, porque a porta dele vai e vem. Existem muitas portas com promessa, né, que nem o pessoal fala hoje, prometeu e não entregou, né? Então essas portas prometem uma liberdade, só que elas entregam
escravidão. Elas não estão entregando a liberdade, porque é uma porta enganadora, né? É lógico que nós devemos ver essas portas como uma renovação mental, como uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, mas nem sempre essas mudanças vão se reproduzir numa ação efetiva, porque nós somos, né, meio devagar nas coisas, né? Nós vamos andando e parando, então às vezes temos isso em mente, mas a ação não condiz com aquilo. Mas é importante que a gente entenda que Jesus, ele é um meio de progresso intelecto-moral para a gente, certo? Isso é um ponto na nossa palestra. E o que Jesus espera de nós, né? Qual é o objetivo dele? Né? Ele fez esse evangelho, ele falou tudo aquilo que ele deixou os ensinamentos para a gente, mas o que ele espera de nós? Ele espera uma só família, uma humanidade que seja de irmãos fraternais, né? Que ele consiga brotar no nosso coração o amor ao próximo, a caridade, para que a gente consiga observar a todos como parte, como membro da nossa família, né? Isso é a lei do progresso. Hoje não é assim, mas um dia será. Isso há de acontecer no futuro. E a lei do progresso, ela não para. Nós até damos uma paradinha, mas a lei do progresso está lá, contínua, não para. E tudo está submetido a essa lei. Então, sim, em algum momento, isso irá acontecer. E o Espiritismo, ele é uma alavanca que Deus está se utilizando para que a gente evolua, né? É igual aquele o ferrão que você põe no boi para o gado andar, né? Mesma coisa. Vamos lá, anda, né? É a mesma coisa, né? Então, isso vai acontecer. E veja bem, tudo isso ele colocou num único mandamento. Amai a Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja que é um círculo esse mandamento dele. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse círculo ele vai, ele vem, ele vai e ele nunca para. Por quê? Porque no momento em que nós nos dispomos a amar a Deus, o que é amar a Deus? É fazer a conexão com o alto. É você ter uma conexão com a sua espiritualidade, com os seus amigos espirituais superiores, com o seu anjo da guarda, independente da religião que você tenha, né? Quando você ama a Deus, você recebe amor de volta. Você tem aquela energia de volta que vai te nutrir, que vai te orientar, né? Através de como? Através dos conselhos que os nossos amigos espirituais irão dar para nós, o amparo, né? A presença, o que a gente sente. E aí nós vamos ficando repletos de amor. A partir do momento que a gente tem amor, então, ó, veja bem, Deus vai amar qualquer criatura, independente de estar com a conexão feita ou não. Só que quando você faz essa conexão, você percebe esse amor de Deus com mais facilidade. E a partir do momento que você está recebendo esse amor, que você tem esse amor dentro de você, é a sua obrigação amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Como que você vai amar a si mesmo? Aceitando como você é, entendendo quem você é, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não gosto de fazer, o que eu permito que façam, o que eu não permito que façam comigo. É a nossa reforma íntima, certo? É esse amor próprio. E aí eu vou me enchendo de amor até o ponto que eu vou transbordar amor
para o próximo. Vou transbordar amor para o próximo mais próximo, lógico, primeiro a minha família, pai, mãe, filho, amigo, esposa, marido, etc. Depois eu vou para os meus amigos, que também é uma família, porque eu escolhi encontrar com eles toda semana, todo mês, são os meus amigos. E, por que não, os meus colegas de trabalho. E como que eu vou amar? Não é aquele amor, eu te amo, não vou viver sem você, eu te amo, você faz parte da minha vida, eu te amo, te adoro. Não é esse amor que a gente está falando. Quando eu falo em amar ao próximo, é respeitar o próximo, é ter empatia com o próximo, é você ter gentileza com o próximo, é saber quem é essa pessoa, conversar com essa pessoa, o que se passa na cabeça dela, qual é o problema, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso sim que é amor. É você ter respeito com eles. É você ter gentileza e não agressão. Isso que é amar ao próximo. E aí depois nós vamos para os próximos que são distantes, né? Que são aqueles que a gente esbarra na rua, que a gente esbarra no trânsito, né? Vamos ter mais paciência no trânsito. Eu já briguei muito no trânsito, eu já gritei, eu já esperneei. Eu sei o que é isso, então vamos ter mais paciência, vamos ter mais delicadeza, mais gentileza. É no trânsito, é com um desconhecido, é com um inimigo, né? É isso que Jesus espera de nós. Espera que aconteça, até que chegaremos num grau de maturidade tamanho que toda a humanidade será nosso irmão, nossa irmã, né? Nós teremos ali essa vontade de ser amigo de todo mundo, né? É isso que a gente espera que aconteça. Muito simples, não é? Fala a verdade. Não é simples? Simples demais, gente. Só que é muito difícil de fazer. Muito difícil. Por que que é difícil? Porque nós escolhemos a porta da escravidão. Olha que engraçado. Não é engraçado pensar que a gente escolhe por livre e espontânea vontade uma porta errada, uma porta que não tem saída, que não tem volta. Não é engraçado pensar por quê? Por que fazemos isso? Eu estava ontem assistindo o jornal, né? E eu vi lá um grupo de assaltantes, entraram numa casa aqui em São Paulo, no bairro Nobre de São Paulo, né? Depois veio a polícia, teve um tiroteio, aí um dos bandidos pegou um carro, saiu, bateu o carro explodiu, pegou fogo e ele morreu carbonizado. Aí você fala, oi? Como assim? Morreu carbonizado? Então imagina essa pessoa acordou ontem já pensando no assalto, mas ele não imaginou que iria morrer carbonizado. Ele até pensou, bom, pode vir polícia, vamos trocar uns tiros, mas eu sou bom, eu vou sair. Só que não foi isso que aconteceu. As coisas saíram fora do controle. Porque ele quis. Porque ele fez isso. De vontade própria. E aí as coisas saíram fora do controle dele e ele morreu carbonizado. Eu fiquei olhando ali o carro, como ficou, e eu pensei, gente, essa pessoa não imaginou que ele iria morrer assim, desse jeito hoje. Vai acordar lá na espiritualidade? Em que estado? De que forma? Como? Porque a gente escolhe as coisas erradas, a gente escolhe viver preso a uma pessoa que a gente não ama, né? Ou então a gente ama, mas a pessoa não ama a gente, mas a gente escolhe ficar ali preso, não quer sair, não quer largar o osso. A gente escolhe competir com os amigos, competir com os inimigos, a gente compete até com o desconhecido, porque a gente quer ser o dono da razão, da verdade, eu sei mais, eu falo mais,
Para que esse comportamento? Para que entrar nessa prisão? A gente escolhe uma rotina de vida que nos agride, que acaba com a nossa saúde mental, um trabalho que é abusivo, ou existe alguém no trabalho que é abusivo e você continua lá. Ou então você que é o abusivo do trabalho, né? Mas a gente escolhe isso. Por quê? É incrível como a gente segue os nossos instintos mais baixos em busca do quê? Dinheiro, poder, prazeres variados, né? Compulsões, sexo, droga, comida, compras e fama. A gente vai atrás disso, né? Não é errado ir atrás, mas o errado é a gente se deixar arrastar por isso. Porque aí depois a situação fica tão complicada, nós estamos tão enrolados naquele problema que a gente não consegue se desenrolar mais. Fica muito, você para pensar e fala, bom, vou deixar isso aqui mesmo, vai rolando, porque eu não vou conseguir sair disso. Por quê? Porque às vezes sair dessa porta, do caminho que essa porta nos leva, exige muita força interna, muita disciplina, muito caráter. E a verdade é que a gente não quer que as pessoas saibam que nós temos defeitos, que nós temos vícios, que nós erramos. Então é melhor ir rolando, vai rolando, né? A gente exige do outro uma perfeição que a gente não tem. O outro também não tem, mas a gente também não tem. Aliás, ninguém tem, né? No estágio evolutivo que nós nos encontramos, ninguém é perfeito. Mas a gente exige isso do outro. E ai do outro se vier apontar o dedo na nossa cara. Ah, você fez, você é assim, você aqui. Não, imagina, não faço isso. Só que nós esquecemos que nós convivemos com o outro, ou a outra, ou com outros, ou com outras. E isso é um exercício de se conhecer. A gente só se conhece através do outro. Porque o nosso senso de realidade, às vezes, não é muito calibrado, né? Se não tem ninguém ali do nosso lado, ou a gente vai se achar o top das galáxias, ou a última das pessoas. A gente tem esse problema. Quer ver um exemplo concreto? Alguém tem adolescente em casa? Principalmente menino? Tem. Não tomam banho. Não gostam de tomar banho. Né? E aí o adolescente ele sai de casa, ele vai para a escola, ele vai jogar futebol, ele vai para um lugar, vai para o outro, ele chega em casa, ele acha que está bem, que é só passar um perfuminho e tudo bem. Aí você vai cheirar aqui o cabelinho dele e fala, vai para o banho que você está fedido. Aí ele vai falar, não estou, eu estou cheiroso. Não, você está, porque aqui você não consegue cheirar. Aqui você não tem acesso. Você precisa do outro para cheirar. Então vai lá tomar o seu banho. Assim são os nossos defeitos. Às vezes a gente não vê. Aí o outro fala, olha, você precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar naquilo. Né? Você precisa parar uma aresta ali e lá. É assim que funciona. E aí quando nós estamos naquele problema difícil, que a gente se enrolou naquele problema e a gente não consegue sair, a caridade com o próximo é uma boa forma de aprender a como sair dos problemas. Porque quando você está fazendo caridade, você não está primeiro pensando em si mesmo, né? Você está pensando só no outro. E aí você consegue pôr em perspectiva os seus problemas, dimensionar os seus problemas de uma forma certa, porque às vezes o outro tem um problema muito maior do que o seu e ele está conseguindo lidar com aquilo. E aí você fala, opa, então eu acho que eu consigo lidar com o meu problema. Eu acho que eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Então é pela caridade com o próximo e por que não com nós mesmos, né,
que eu vou conseguir clarear as minhas ideias e modificar essa situação que eu estou vivendo, né? É nesse momento que aquele ganancioso vai parar e pensar, opa, eu estou com muita coisa aqui para mim, sozinho. Será que eu não posso compartilhar com a minha família, melhorar a vida dos meus familiares? Ou então é quando o famoso está lá sozinho, naquela ilusão dele, e ele percebe, se dá conta de que ele está sozinho, e ele fala, opa, será que eu não posso fazer alguma coisa com essa fama para ajudar uma outra pessoa além de mim? E por aí vai, né? Cada um com seus vícios, cada um com os seus problemas, procurando transformar o que é mal em bom, né? Assim como... Pausa dramática, né, para todo mundo prestar atenção. Assim como o lírio nasce do lodo, nós temos a esperança de que uma coisa boa pode acontecer conosco, de bom, de belo, de perfeito, né? A gente tem essa esperança. Jesus nos oferece essa porta, uma porta que possamos entrar e sair a hora que nós bem entendemos. Por quê? Porque seguindo os conceitos do Cristo, a nossa consciência vai clareando, vai se limpando, e nós vamos conseguindo melhorar como seres humanos e adquirir uma autoridade moral que nós queremos. Na verdade, todo mundo acha que já tem essa autoridade moral hoje, né? Porque todo mundo fala, eu sou, não, eu faço isso, eu faço aquilo, né? A gente tem essa tendência a sentir-se uma autoridade moral. Mas quando a gente for olhar lá no espelho, olho no olho, a gente vai ver que não temos ainda isso. O que nós temos é um percurso a ser percorrido com muitas pedras no caminho. Com flores também, né? Sempre teremos flores. Nunca teremos só pedras, mas teremos pedras, né? E aí, essa caminhada vai exigir esforço, vai exigir vontade, mas a recompensa ela é grande. A recompensa é clara, é nítida, é a paz. É paz interior, é a paz do Cristo que a gente tanto fala. Essa é a nossa recompensa. E saber que nós estamos começando a ter paz já ajuda a solucionar os nossos problemas. Lembrando que esses problemas fomos nós mesmos que arrumamos. Nós que arrumamos essa sarna para se coçar. Não foi ninguém, fomos nós. Ou nessa vida, ou numa vida anterior, né? Os problemas são nossos, por isso não adianta pôr a culpa numa outra pessoa, pelos seus erros, pelos seus defeitos, não. Assim como também não devemos pôr a nossa esperança e a nossa felicidade, o nosso amor na mão de uma outra pessoa, não, de jeito nenhum. Tudo que a gente tem que pôr em nós mesmos, né? Amadurecer, gente. Precisamos finalmente amadurecer. Se a gente ainda não sabe lidar com os nossos problemas, vamos aprendendo. Mas a gente precisa ter um amadurecimento de reconhecer que são nossos problemas. Eu causei isso. E eu sou capaz de resolver, né? Uma vez eu fazia yoga, lá no começo do século, e né, faz tempo, e aí o professor falava assim, sempre que você tem um problema, desenvolver um problema, a solução já está junto dele. Sempre. Os dois andam juntos, problema com solução. Não se preocupa, você vai conseguir. E é verdade. A partir do momento que a gente entende que fui eu que fiz isso, então, pera lá, eu tenho que resolver. E eu vou resolver. Chega de ficar pensando igual uma criança. Nós somos crianças espirituais e birrentas, chatas. Eu quero que Deus resolva as minhas coisas agora.
Ora, espera lá, né? Deus tem mais o que fazer da vida dele, né? Não, eu tenho que fazer todo momento que eu quiser. Não, quem tem que fazer somos nós, né? Amadurecer não envolve uma idade cronológica. Envolve, sim, você se aceitar como é. Como você pensa, como você age, o que você está fazendo e o que você pode fazer para melhorar. Qual é a aresta que você tem que aparar? Qual é a qualidade que você tem que exercitar, que você ainda não tem? Qual é o defeito que você precisa limar da sua vida, né? É isso que é, ou seja, é a reforma íntima. Até porque não existem coisas assim que não tem que vir de mão beijada. A gente tem que trabalhar, tem que conquistar para dar valor, né? É lógico, nós podemos pedir ajuda, temos ajuda da família, pai, mãe, irmãos, temos ajuda de amigos, temos até ajuda profissional, psiquiatra, médica, psicólogo, mas quem tem que dar a caminhada aqui? São eles ou somos nós, né? Então eu que tenho que dar a minha caminhada, pé ante pé, passo a passo. Eu tenho que fazer isso, né? E por que eu tenho que fazer isso? Porque nós somos únicos, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Já dizia Caetano Veloso naquela música, né? Cada um sabe de si, né? Jesus nos oferece o caminho, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, e ele está ali para amparar as nossas fraquezas, né? Só ele consegue amparar as nossas fraquezas, mas essas fraquezas são nossas e de mais ninguém, né? Então, só se conhecendo para a gente conseguir a libertação necessária que o Cristo nos oferece, né? É com esse questionamento de reforma íntima, de exame de consciência, todo dia, um exame diário, ou noturno, como fazia Santo Agostinho, que ele fala ali no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, que ele fazia à noite, antes de dormir, esse exame de consciência. Então, isso é o suficiente para a gente conquistar a paz. Antes, eu achava que só tendo saúde bastava, né? Aquela coisa, né? Eu tenho saúde, o resto eu corro atrás. Mas se eu não tenho paz, eu não tenho saúde mental, e aí eu não consigo correr atrás de nada. Eu fico ali parado, rateando, né? Não vou nem para frente nem para trás. Então a paz é que é o desejável, o que a gente precisa ter. Só ela que vai me trazer sossego, né? E isso eu só vou encontrar através do Cristo libertador. Então, pronto, está feito. É a reforma íntima, é o exame de consciência e a caridade. E a caridade ainda tem uma vantagem, né? Que é de prevenir a gente com novos erros, né? Você ali, ajudando o outro, vendo que o outro está, você pode aprender com o erro do outro e não cometer um novo erro ou não cometer o mesmo erro, né? Por que é que nós temos que cometer os mesmos erros, fazer tanta coisa errada, preocupações, descontentamentos, entrando numa fria? Para quê? A gente não precisa disso. A gente não precisa dessa escravidão. O que a gente precisa é libertação. Tá certo? Gente, essa era a nossa palestra da noite de hoje. Então fica aí o questionamento. Eu espero que vocês consigam, porque a gente sempre fala de reforma íntima, sai daqui, chega em casa, se olha no espelho e faz. Aí no dia seguinte já não preciso do espelho, né? Eu consigo fazer comigo mesmo antes de dormir. Aí na terceira vez já deita e já dorme,
Não tem mais questionamento, não tem mais, é sonhos e sonhos e sonhos. Então, eu espero que todos vocês consigam ter essa perseverança de manterem a reforma íntima em dia, manter a terapia em dia. O pessoal não fala, está mantendo a sua terapia em dia? Então, a reforma íntima é uma terapia também, né? Vamos mantê-la em dia. Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos. Deixar os nossos problemas de lado. E, se possível, deixa mesmo, para sempre, esses problemas de lado. Vamos acalmar o nosso coração, buscar a figura do nosso Mestre Jesus. O Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto. É esse Jesus que nos ampara, que nos orienta. Vamos ficar neste abraço, por um pouquinho que seja. Vamos sentir essa energia boa, essa energia que os bons espíritos já trouxeram aqui para o nosso ambiente. Vamos nos sentir fortalecidos, amparados, consolados. Vamos lembrar que o Espiritismo é a doutrina da consolação. E vamos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, para estarmos em conjunto com os nossos amigos espirituais, os anjos guardiães de todos aqui presentes, emanando bons fluidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga mais paz, amor e tranquilidade para a nossa vida, e que nós tenhamos força para pegar a nossa vida pelas mãos, as rédeas das nossas vidas pelas mãos, e transformar tudo numa coisa muito melhor, nessa evolução espiritual que nós necessitamos, que é a nossa meta de vida. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Abençoe essa creche, esse lar de crianças, de berçário. Abençoe os nossos presidentes, todo o corpo de trabalho da creche. Abençoe os nossos voluntários. Abençoe a todos aqueles que estão aqui desejando uma palavra de conforto, de amor e de carinho, e principalmente que nós tenhamos as nossas dores consoladas. Que o Mestre abrace cada um individualmente e que saiamos daqui melhores do que entramos. Que assim seja.